Quando e se vai aparecer um líder para direcionar a humanidade para prosperidade e combater o GO? Não teremos um líder para ser adorado, aclamado, né? Como se fosse uma pessoa que vai ser vista como esse tal de Messias do lado do bem. Nós não vamos ter essa visão que as religiões colocaram para nós. Isso vai mudar. Esse líder que vai surgir serão dois, né? Um vai aparecer aí misturado à agenda do GO, porque ele vai tentar fazer o papel de um Messias, de um sábio, de uma pessoa que realiza milagres, para chamar a atenção do mundo. Vai ser uma pessoa que vai ter muita carisma, um encantamento muito grande, e ele vai conseguir, de certa forma, manipular as pessoas em certas partes do mundo, mas não os dimensionais. Os dimensionais não vão cair nessa balela, né? Eles vão estar conscientes do que está acontecendo. Agora, não vamos nos aprisionar nessa ideia de anticristo, de falso messias. Isso tudo aí é especulação religiosa, conversa para crente dormir, né? Como a gente costuma dizer. Essas coisas não têm nada a ver. Nós temos que olhar por um ângulo realista. O que de fato está acontecendo? Toda essa agenda religiosa e líderes que vão surgir, anticristo, messias, é tudo farinha do mesmo saco. Messias é os cambal. Não vai surgir ninguém para salvar a gente, não. Não vai ter nenhum líder que vai fazer algo sozinho. Não. Nós somos a frequência de liderança, os seres despertos, aqueles que têm uma consciência desenvolvida, que está percebendo a manipulação do sistema, que já sabe a verdade dentro de certo parâmetro e consegue colocar em prática na sua vida. Nós somos a frequência do Messias. Nós que estamos conscientes, percebendo essa manipulação, inclusive de líderes religiosos, de Messias e de anticristo, nós temos que transcender isso daí. Não é para ficar nesse jogo de poder, de conhecimento, de informação, de especulação, de conspiração que não leva a nada. Isso aí são coisas que a gente só está perdendo tempo. Quantos canais aí falando besteira, colocando medo nas pessoas, dizendo que vai acontecer isso e aquilo, colocando datas, falando de apocalipse, tudo perda de tempo, tá? Apocalipse foi completamente manipulado, foi criado e distorcido pelos líderes romanos na antiga Igreja Católica. O que adianta você seguir uma profecia que foi manipulada pelos homens? Vamos acordar, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, desculpem aí os religiosos, mas vocês estão perdendo tempo, tá? Porque nada disso vai acontecer da forma como vocês foram induzidos a acreditar. Se surgir um líder de fato, ele não vai querer ser líder. Ele vai ter a liderança, todos vão reconhecê-lo como um exemplo, mas ele não vai agir como se fosse um Messias, como se fosse um Salvador, nessa imagem que nós estamos tendo, né? Há milhares de anos que as religiões incutiram na nossa mente uma distorção por essas formas de entender através da religião. Então agora é o momento da gente compreender que não é uma pessoa que vai surgir para fazer a diferença no mundo. Mesmo que exista um líder, mesmo que exista uma pessoa diferenciada, este líder, o verdadeiro líder, ele será completamente unido às pessoas. Ele não vai se destacar, ele vai estar junto com as pessoas, ele vai estar com uma humildade que vai ser reconhecida, ele não vai querer se mostrar como alguém importante, ele vai ser uma pessoa muito simples, uma pessoa que de fato veio para fazer a diferença. E devido à sua evolução, que é real, ele não vai querer deixar o seu ego fazer o papel, né, que todos esses outros líderes religiosos fizeram. Isso não vai acontecer. Então, quando um grupo de pessoas, de fato, reconhecerem a verdade, que sempre será limitada, porque nós não temos acesso 100% à verdade plena, nós estamos em busca dela. Porém, o despertar que as pessoas estão buscando e encontrando vai expandindo a consciência, porque o verdadeiro dimensional que desperta, ele não fica aprisionado numa crença, ele vai buscar sempre mais, ele não se agarra a um conceito, ele vai evoluir, ele vai buscar o entendimento,
acima de tudo isso. Então, um líder de verdade que vai fazer a diferença contra o GO, ele vai arrastar multidões, porque esta multidão será líder junto com ele. Esta é a diferença. É isso que Jesus Cristo fez na época, só que as pessoas distorceram tudo. As pessoas que os seguiam, os apóstolos, as apóstolas, tinha muitas mulheres com ele, né? Ele adorava mulheres, inclusive ficava com várias, né? Jesus não era fácil, não. Então, ele tinha o exemplo de vida e atraía as pessoas para viver ao lado dele. Então, a multidão, os grupos, os líderes, os discípulos e apóstolas eram, na verdade, na mesma frequência dele. Não havia diferença. Não tinha essa coisa de adoração, de reverência, de mestre. Tudo foi invenção da igreja. Essa posição que a gente entra de submisso, de inferior, de ter que se prostrar diante de uma divindade, de um ser. Isso tudo é uma indução que fizeram para condicionar a gente a nos sentirmos impotentes diante da nossa evolução dimensional, espiritual, enfim. Nós temos que perceber que o que Jesus Cristo deixou para nós, e todos os mestres e líderes, era o exemplo de vida dele. E todos aqueles que seguiam o seu exemplo de vida estavam na mesma frequência dele. Eram pessoas que manifestavam a consciência crística, búdica, a consciência maior, que todos os dimensionais têm, ligados ao despertar da biotecnologia da alma, que nos conecta ao nosso eu superior, eu do futuro e ao casal criador. É isso que nós temos que desenvolver, a frequência do eu sou e a frequência do eu sou eu, quando estamos em casais. Agora, o momento pede esta consciência. Não vamos ficar esperando um salvador. Não vai acontecer.